Então, os estudos mostram ali que a pessoa que tem borderline, ela sente 4 vezes mais intensamente, né, do que uma pessoa que não tem o transtorno. Uhum. Então, imagina assim, a tua pior dor, teu pior sofrimento da vida até agora, Uhum. né, quando você sentiu mais tristeza, a pessoa que tem borderline, ela sente 4 vezes isso. Então, Matheus, por que borderline? Por que eu decidi falar de borderline? Então, borderline é um transtorno, né? Primeiro, começando por isso, né? É um transtorno de personalidade. E transtorno de personalidade sempre teve e ainda tem, né, um grande preconceito por parte das pessoas. Então, se entende assim que a pessoa que tem um transtorno de personalidade é o louco, é a pessoa que não tem controle nenhum, que está em hospícios, né? Que precisa de um tratamento mais agressivo, de internação e tudo mais. E eu percebi, né, com os pacientes que chegavam com esse transtorno, que existia ali uma grande dificuldade de encontrar profissionais na área, né, que entendessem de fato o tratamento adequado. Então, assim, estudei por muito tempo, né, fiz várias formações sobre o transtorno de personalidade borderline, fiz ali manejo clínico em Harvard, formações específicas da DBT, que é a terapia comportamental dialética, considerada hoje assim um tratamento padrão ouro para borderline. Então isso me dá uma grande base para entender que é possível o paciente com borderline ter um tratamento e poder regular emocionalmente, ter uma vida normal, uma Cara, vida com relacionamentos saudáveis, né, trabalhar, ser funcional e tudo mais. E também existe um grande estigma, né, do borderline especificamente. uhum. Com as redes sociais, parece que isso poderia melhorar, né? Que a gente começa a falar mais sobre borderline. Mas eu vi que nas redes sociais tinha muito conteúdo falando do borderline de uma forma mais pejorativa. Então, assim, muitos pacientes, inclusive os que têm o borderline, fazendo cortes, mostrando situações de violência, glamorizando um pouco essa parte agressiva, que é 1%, né, da pessoa que tem borderline, em alguns casos nem existe isso. Então, perpetuou o estigma. Tá? Então, eu vi ali que precisava ser falado mais, de uma forma mais científica sobre isso. Então, eu comecei a produzir um conteúdo na internet falando de borderline. A gente foi crescendo ali, muitas pessoas começaram a se interessar por esse conteúdo mais científico, mostrando que a gente tem uma origem biológica no transtorno, tem fatores ambientais, tem fatores comportamentais. Tudo isso nessa mistura aí gera o transtorno. Né? Perfeito. Então, existe uma saída e aí só quero mostrar, né, que tem como a gente tratar e tem como as pessoas terem uma vida normal. Massa, massa. Cara, deixa eu te perguntar, velho. Quando tu fala transtorno, assim, transtorno é uma coisa e doença é outra. Borderline é uma doença. Vejo que a galera tá sempre perguntando nos comentários ali quando tu posta se existe uma diferença entre doença e transtorno e se o borderline ele se enquadra como uma doença também, uma doença mental, sei lá. Assim, a diferença de transtorno para doença, né? Então, pegar exemplos assim, câncer é uma doença, Uhum, né? Diabetes é uma doença. Temos causas específicas, origens específicas. Então, você entende ali a alteração genética, trata isso e ok, isso é uma doença tratável. uhum, Algumas têm cura, outras não têm, mas a origem é identificada. No caso do transtorno, né, um transtorno mental, a gente não tem uma origem específica, ele é multifatorial. Então, por exemplo, o borderline ele tem ali estudos que mostram alterações no córtex pré-frontal, né, na amígdala, mas são estudos de ressonância magnética que mostram essa alteração. cara, para leigo, assim, o córtex representa no cérebro? O que ele é responsável? Então, A o amígdala córtex também? pré-frontal é uma partezinha da frente do nosso cérebro, né, Uhum, que ele é responsável pelo filtro das emoções. Então, uhum, assim, tudo que você tem de informação, né, a forma como você se relaciona com o ambiente, o córtex ali faz esse filtro. A amígdala é como se fosse nosso sistema de alerta, né? Então está muito ligado a situações de medo. No borderline, esse córtex pré-frontal ele é bem inativo, né? É hipoativo, é quase disfuncional ali. Então ele tem um filtro baixo, como se fosse uma peneira grande, né? Então passa muita coisa ali. A amígdala, que é a responsável por analisar essas questões de alerta, né, muito ligada ao medo, ela é hiperativa. Então ela é muito ativa, ela está sempre em alerta procurando alguma coisa, como se estivesse sempre prestes a acontecer alguma coisa errada. Então ela ativa muito o medo no borderline. Então qualquer emoção
para o borderline ela é potencializada. Então, os estudos mostram ali que a pessoa que tem borderline, ela sente 4 vezes mais intensamente, né, do que uma pessoa que não tem o transtorno. Então, imagina assim, a tua pior dor, teu pior sofrimento da vida até agora, né, quando você sentiu mais tristeza, a pessoa que tem borderline, ela sente 4 vezes isso. Entendi. Né? É como então, se fosse um combo, assim. A pessoa pega, sente uma emoção e além de não saber como lidar, além de ela estar muito amplificada, ela não consegue lidar com isso como uma pessoa normal faria, de ter a calamidade de pensar e agir. assim, a gente classifica assim, né? A DBT trabalha muito assim, nós temos a nossa mente emocional, né? A mente mais racional. No borderline, quando a emoção está ativa e ela é muito intensa, praticamente só se utiliza a mente emocional. Então a pessoa está só reagindo às emoções. E aí está a grande armadilha, porque as emoções elas reagem a qualquer coisa, tanto evidências ou coisas reais ou imaginação. Então uma prova disso é quando a gente assiste um filme, né? Você assiste um filme ali de drama, o personagem morreu, as pessoas se emocionam, sentem tristeza, choram. Você está assistindo um filme e está ali um filme de suspense, o personagem vai abrir a porta, nosso coração começa a acelerar, o que a gente sente ali? Ansiedade, pode sentir medo, mesmo sabendo que é uma situação imaginária, né? Que é fictício, que são personagens, que ninguém morreu ali, a gente está reagindo emocionalmente. Então, no borderline, isso acontece também, né? Essa desregulação acontece também. E a imaginação começa a inflar ainda mais essa emoção. Então, uma situação, por exemplo, né? Mandou uma mensagem para o namorado. Aí ele demorou a responder essa mensagem. A ansiedade começa a ficar maior ali. Só que demorou um tempinho maior para a pessoa responder a mensagem. O que acontece ali? O medo aparece. Por que ele não está respondendo? Se ele não está respondendo, ele não está podendo pegar o celular agora. Se ele não está podendo pegar o celular agora, ele deve estar com alguém, está com outra pessoa, está me traindo, vai ficar com essa pessoa, logo ele vai me deixar, eu vou ficar sozinha. Então, escalou de uma mensagem não respondida para o abandono, né? Fiquei sozinha agora. Então, tudo reagindo a uma coisa que não existe. A imaginação potencializou ainda mais esse medo. E a pessoa agiu. O que ela fez? Ela foi lá e mandou mais mensagem, ela tentou ligar, ela ficou desesperada. E aí, por isso que a gente diz, né, é verificado assim, que o borderline tem muita dificuldade no relacionamento. Perfeito.